Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Pedindo ao nosso grande mestre, amigo Jesus de Nazaré, que que possa estar aqui conosco, aos nossos mentores amigos, que possam nos inspirar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a importância da prece em nossas vidas. Será que precisamos orar? Para que serve a oração? Será que nos ajuda nessa longa caminhada evolutiva? André Luiz, no livro Nosso Livro, o título do livro é Nosso Livro, né? Psicografado pelo Chico Xavier, e nos fala que a oração é como um templo, uma igreja, né? Onde encontramos paz, refúgio. E nesses tempos tão conturbados, de tantos desafios, nós precisamos mais do que nunca de paz e refúgio. A oração é fonte. A fonte alivia a sede. A oração alivia a alma. Muitas vezes nossa alma está tão sufocada, precisa se dessedentar na fonte da oração. A oração é uma torre. Quando nós subimos numa torre, nós conseguimos avistar lá longe. E a oração também, a oração nos faz ver horizontes novos, nos faz entender que tudo o que nos acontece tem um propósito maior e que a nossa vida não se limita do berço ao túmulo. Somos espíritos imortais, temos uma longa caminhada evolutiva rumo à perfeição. A oração é uma estação de transmissão, de recepção de ondas mentais. Os nossos pensamentos em oração projetam os nossos pedidos, o nosso louvor a Deus, os nossos agradecimentos aos mentores amigos, a Jesus. A oração é um campo de semeadura, é um campo onde nós semeamos bênçãos para a nossa vida e para a vida dos outros, quando nós fazemos pedidos de intercessão, né, para que a espiritualidade ajude aquele nosso ente amado, ou até nosso inimigo. Então, quando pedimos ajuda a nós ou aos nossos semelhantes, estamos semeando bênçãos nesse nosso campo. A oração é uma passagem, uma ponte, que nos leva aos montes mais altos da vida, rumo à perfeição. Então é uma passagem entre nós, encarnados, que estamos vivendo nessa vida material, aos montes mais altos, à perfeição espiritual. A oração é um bálsamo. Bálsamo é uma planta aromática de poder curativo. E assim como esse bálsamo, a oração cura as nossas feridas internas, aquele sentimento de desespero, de desesperança, de desânimo, de revolta, porque a oração nos consola, serena a nossa alma, nos fortalece, nos dá coragem sob a inspiração do mais alto. A oração é uma lâmpada que acende a nossa jornada, que nem aquela comparação, né? Se a gente entra num quarto escuro, a gente não vê como ele está. Quando acendemos a luz, percebemos que ele pode estar assim muito bagunçado. A lâmpada não vai organizar o quarto, ou seja, a oração não vai organizar a nossa vida, mas nos mostra o que precisa ser feito, corrigir os nossos erros, reconciliar com os adversários, perdoar os outros e a nós mesmos, desenvolver os valores morais, buscar conhecimentos. A oração é uma sentinela. A sentinela é aquele soldado que fica no seu posto de vigia para defender contra inimigos. A oração é uma sentinela porque nos defende contra o mal, não nos deixa cair em tentação. Quando a gente reza o Pai Nosso,
a gente fala: e não nos deixeis cair no mal. Amém? Assim seja. Orando, nós entramos em sintonia com os mentores espirituais. Eles vão nos inspirar bons pensamentos, bons sentimentos, boas obras. Boas obras. Será uma plantação muito boa, nos trará frutos de paz, saúde, serenidade. A oração é uma flor que espalha o perfume da esperança. Nesses tempos de crise, de tanta dificuldade, nós precisamos tanto de esperança para não esmorecer. Emmanuel diz em um dos seus artigos: ora e segue. Sem esperança, nós ficamos inseguros quanto ao futuro, né? O que vai nos acontecer? Isso pode gerar medo, e por conta disso podemos ficar estagnados numa zona de conforto e não evoluímos. A oração é um altar. O altar vem do latim altare, significa altos, é uma plataforma elevada e que desde a antiguidade servia para celebrar ritos religiosos dirigidos a alguma divindade. A oração é um altar onde ouvimos a voz de Deus em nossa consciência, onde lhe dirigimos o nosso louvor, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. A Madre Teresa de Calcutá dizia que orar é falar com Deus e meditar é escutar Deus. Deus criou as leis e elas estão inscritas em nossa consciência. Quando oramos, nós ouvimos a nossa consciência, ou seja, estamos ouvindo Deus. A oração é um diapasão. O diapasão é um instrumento musical. É parecido com um garfo de 2 dentes. E quando vibra, batemos assim o diapasão, ele vibra, produz um som determinado. Esse som é usado para afinar os instrumentos musicais, as vozes do coral. Quando dizemos mesmo diapasão, né, estarmos no mesmo diapasão, estarmos na mesma linha de pensamento, significa estamos em sintonia, estamos pensando da mesma forma. A oração é esse diapasão porque coloca os nossos desejos no mesmo tom, vamos dizer assim, entre aspas, tom musical, falando em diapasão, no mesmo tom da vontade de Deus. Quando dizemos a prece do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso significa estar afinado às leis divinas, porque fazer a vontade de Deus é praticar as leis de Deus. E vamos agora para um outro autor. Até aqui nós falamos de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Vamos falar de Emmanuel, também psicografado pelo Chico Xavier. A Federação Espírita Brasileira editou uma série de livros chamados O Evangelho por Emmanuel. O volume 1 traz comentários ao Evangelho segundo Mateus. São comentários de Emmanuel que foram espalhados em 138 livros, psicografados pelo Chico Xavier por mais de 60 anos, e também os 441 artigos que estão distribuídos entre a Revista Reformador e a Revista Brasil Espírita, totalizando 1.616 mensagens. E no capítulo 142, o título é Ora e Segue, escrito por Emmanuel, e ele faz uma referência a Mateus, capítulo 6, versículo 10. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para explicar essa passagem do Evangelho de Mateus, Emmanuel lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, item 1, chamado Coletânea de Preces, onde lemos: a forma nada vale, ou seja, o pensamento é tudo. E lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo:
Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. A doutrina espírita não segue o modelo padrão de prece. Nós rezamos o Pai Nosso, a Ave Maria, mas os próprios Espíritos nos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus nos ensinou a prece do Pai Nosso para orientar as nossas ideias. E eles esclarecem que essa coletânea de preces que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo é um complemento dos ensinos dos Espíritos sobre os nossos deveres, para com Deus, para com o próximo. Essa coletânea de preces relembra todos os princípios da doutrina espírita. E o importante é que a prece seja inteligível, inteligente, a pessoa possa entender o que está falando, o que está pensando, que essa prece tenha clareza, seja simples, concisa, uma prece precisa, né, sem rebuscamentos, uma prece sucinta, não precisa ser longa, atente-se ao essencial, sem fraseologia inútil, por isso que toca o coração. E os próprios Espíritos dizem que há preces que são sufocadas pela superabundância das palavras, pelo misticismo da linguagem. Isso é orar da boca para fora, de uma forma automática, maquinal. A pessoa nem entende o que diz ou o que pensa, ela só decorou, igual um papagaio. Então, é preciso uma prece assim, que toque o coração. E mais, a prece, justamente por nos fazer raciocinar e toca no nosso coração, nos leva à reflexão. Quando nós dizemos: Pai, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós dizemos: venha a nós o vosso reino, então nós pensamos esse reino de Deus, esse reino do céu, como nos ensinam, é um reino de paz, é um mundo de paz, de felicidade. Nós queremos ser felizes, mas nada vem gratuitamente. Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras, plantar e colher. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, quando dizemos: venha a nós o vosso reino, nós queremos esse mundo de paz, nós queremos esse mundo de felicidade. Mas estamos fazendo a nossa parte? Estamos fazendo por merecer? O que estamos plantando? O que vamos colher? A cada um segundo suas obras? Ajuda-te, que o céu te ajudará. E quando lemos ou falamos a prece, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra, entre os encarnados, como no céu, entre os desencarnados. Hoje nós estamos nessa condição de encarnados e temos a oportunidade de fazer a vontade de Deus, de praticar os ensinamentos de Jesus. Quando dizemos seja feita a vossa vontade, ou seja, estamos nos comprometendo aqui na Terra, enquanto encarnados, a seguir as leis de Deus. É como diz André Luiz na prece, que a prece é um diapasão. Os nossos desejos devem vibrar em uníssono, no mesmo tom, no mesmo som, que a vontade de Deus, que as leis de Deus que estão aqui, né, na nossa consciência. E Emmanuel também diz que a Terra é uma grande escola, a dor faz parte das nossas vidas, ela é uma mestra, nos ensina a não repetir, né, os erros, e os obstáculos também são lições para que nos fortaleçamos, são as provas, as expiações. E a prece é esse fio, é um fio luminoso,
essa ponte que nos une à espiritualidade maior e que nos permite receber a inspiração dos bons espíritos e conquistamos mais discernimento com essa inspiração boa. Nos tornamos mais fortes e conquistamos a paz interior e nos iluminamos cada vez um pouquinho mais. Brilha a vossa luz, nos disse o Mestre. E mesmo quando pedimos ajuda para a outra pessoa, diz Emmanuel, alguém que amamos, nós também estamos entrando em sintonia com os nossos mentores, porque estamos vibrando coisas boas, estamos vibrando amor. E aí eles poderão nos inspirar a solução dos nossos problemas. Então, rezar sempre faz bem. Diz Emmanuel no livro Ora e Segue. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Porque às vezes nós estamos em meio a tanta dificuldade e justamente por isso procuramos alguém para nos socorrer, para dividir o nosso fardo. E não só recebemos a indiferença, a ingratidão. Diz Emmanuel, essas pessoas nos trazem dissabores. Não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Ou então, nós fizemos muitos sacrifícios, fomos abnegados aos familiares, aos amigos, dedicamos o melhor de nós, nossas energias, nosso tempo, nosso amor e esperamos receber de volta o carinho. O Emmanuel também se refere a que esperamos que sejamos amparados na nossa velhice, mas muitas vezes ouvimos intimações à luta e ao sacrifício. Então, em vez de receber a ajuda, as pessoas poderão nos pedir ainda mais sacrifícios. Não percebem que estamos agora necessitados. Estão tão acostumados a só receber, porque a vida inteira, né, fomos solícitos, fomos presentes e não percebem que chega um momento que somos nós, os idosos, que estamos precisando de amparo. Diz Emmanuel, não te revoltes, nem desanimes, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Continuar servindo na medida das nossas possibilidades, sem reclamar. E muitas vezes queremos espalhar as verdades do Evangelho. A gente fica encantado quando vê o quanto faz bem para nós esse conhecimento da doutrina espírita, quanto nos consola a boa nova do Mestre Jesus. E queremos falar aos outros. No entanto, pode acontecer que recebamos de volta a desconfiança, ou a indiferença, o sarcasmo, a ironia. Segue Emmanuel, não chores, nem esmoreças, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila, cumprindo os deveres. Auxiliar e esperar sem exigir, porque tudo tem o seu tempo. A evolução não dá saltos, cada pessoa está num estágio evolutivo. Segundo a parábola dos semeadores, tem aquele que é beira do caminho, aquele que é uma pedra, é um terreno cheio de pedras, aquele que é um terreno cheio de espinhos, aquele que já é uma terra fértil, 30, 60, 100 por 1. Aquele que ainda é 30 por 1 está começando a se tornar uma terra fértil, já faz alguma boa obra. Aquele que é 100 por 1 já faz muitas boas obras. Tenhamos paciência, nós também
estamos nessa longa caminhada evolutiva, a evolução segue por toda a eternidade. E Emmanuel fala para que cumpramos os nossos deveres, né? Não importa se o outro não nos compreende. E se receberes pedradas e humilhações, ora e segue adiante. Como, né, Emmanuel enfatiza, porque cada um está no seu estágio evolutivo. E ele termina dizendo que Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Porque Deus é o criador do tempo, então Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. A força é um recurso que nos permite evoluir sempre. Então, amigos queridos, agradeço muitíssimo a atenção. Tenhamos todos uma ótima vida, cheia de bênçãos e de muita prece.